Então, nós vamos falar hoje sobre argumentação, né? Na aula passada, vocês viram sobre a coerência e a coesão, né? O que é a coerência? É o sentido do texto. A coesão, né, é uma maneira que eu uso para escrever em que eu tenho que tomar cuidado com os conectivos, né, os elementos coesivos. E numa redação para o Enem, você deve fazer um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Né? Então, o que é argumentação? Quais os tipos de argumentação que nós temos? Olha, argumentação, lá dentro do processo de comunicação, eu tenho o emissor, né, que é alguém que fala, que escreve lá na primeira pessoa. Eu tenho o receptor, que é aquele que escuta, que lê, né? Que é a segunda pessoa. E eu tenho a mensagem, o diálogo, o texto, né? E essa mensagem vai trazer uma ideia, uma visão de mundo que o emissor quer passar para o receptor, né? E o emissor vai fazer com que o receptor acredite nessa mensagem. Então, ele vai fazer que o receptor acredite nessa mensagem através do argumento. E o que é o argumento? É a razão, o raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Né? É a prova que vai afirmar ou negar um fato. É o recurso que eu uso para convencer alguém, para alterar-lhe a opinião ou o comportamento. Né? Então, pode ser esse recurso que eu vou usar também. Tá? Argumentar, né? Argumento vem de argumentum, onde a raiz argo significa fazer brilhar, iluminar. E o argumento é o procedimento linguístico que visa persuadir, fazer o receptor aceitar o que lhe foi comunicado. Você vai levar, o emissor vai levar, né, o receptor a crer naquilo que foi dito, naquilo que foi proposto por ele. E nós temos vários tipos de argumentos, né? Nós temos o argumento de autoridade, onde eu posso, no meu texto, citar autores renomados, autoridades num certo domínio de saber, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um médico, né? São pessoas de autoridade. Eu uso citações de autoridade para convencer o falante, né? Sobre o assunto. Usar citações mostra que o falante conhece bem o assunto que está discutindo, porque já leu, né, sobre esse assunto e já sabe o que é que outras pessoas pensam a respeito desse determinado assunto. Eu tenho também o argumento baseado no consenso. É aquilo que todo mundo já sabe, né? Eu não vou criar nada novo. Só que nós temos que tomar muito cuidado ao usar esse tipo de argumento. Por quê? Porque às vezes a gente pode cair no senso comum, né? Então fica uma argumentação pobre. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de argumento. Por exemplo, eu falo assim: o brasileiro é insolente, a AIDS é um castigo de Deus, só o amor constrói. Então, são argumentos baseados no consenso, mas eu tenho que tomar cuidado com eles. Eu acho que a gente deve evitar, numa redação do Enem, usar argumentos de consenso. Nós temos também argumentos baseados em provas concretas. O que é argumentos baseados em provas concretas? São as opiniões pessoais, que elas são abstratas, né, que têm pouco valor, se não vierem acompanhadas de um fato concreto. Eu vou relacionar a opinião com o fato, tá? Isso aí é um argumento baseado em provas concretas. Exemplo, campanhas políticas. A administração Fleury foi ruinosa para o estado de São Paulo. Então, eu usei, né, uma opinião pessoal aqui e depois eu mostro os fatos, né? Eu tenho que mostrar os fatos para poder ter alguma coisa mais concreta. Evitar generalizações, nós devemos evitar generalizações. Todo mundo, ninguém, né? Basta um caso ao contrário para derrubar qualquer generalização. Por exemplo, falar que todo político é corrupto é uma generalização. Então, essas palavras que generalizam, eu devo evitar na minha argumentação. Nem o europeu toma banho,
a gente generalizar sem dados ou com dados insuficientes revelam os nossos tabus e preconceitos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as generalizações. Não tomar o que é acidental, isso é, acessório ou ocasional, como se fosse essencial, inerente, necessário. Exemplo, criar um erro médico e dizer que todos os médicos são charlatães ou charlatões, né? Através de um erro eu vou generalizar, né, a atitude de todos os médicos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as generalizações na minha redação. E cuidado com frases como político não presta, brasileiro não sabe votar, pobre não gosta de trabalhar, engenheiro é bitolado, artista vive em outro mundo. São frases, gente, do senso comum que eu posso levar para minha redação e vai atrapalhar a coerência da redação. Então, eu tenho que tomar cuidado, tá? O jornal só contra mentira, o funcionário público não trabalha, roqueiros são todos drogados. Isso aí são generalizações que atrapalham a coerência da minha redação. Frases como essas, se aparecem numa redação ou numa apresentação oral formal, seminário, vão revelar um autor acrítico, bobo, preso a lugares comuns no universo cultural muito pobre. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas generalizações, tá certo? Eu tenho também o argumento com base no raciocínio lógico. Esse aí, gente, é o melhor que tem, né? Ele é chique. Do ponto de vista ideológico, o seminário é mais cômodo para ambos os lados. Nem o professor prepara a aula, nem o aluno estuda. E ambos entram com a cota de participação crítica. Então, aqui é um exemplo de argumento com base no raciocínio lógico. O mais grave é onde esse processo se instalou, não há como revertê-lo, pois as facilidades se transformam em direito adquirido. Então, eu vou explicar o meu argumento através de uma relação de causa e consequência, tá? Olha, já que o mundo passa por uma histeria de volta ao passado, ao menos em relação ao que parecia futuro nos anos 60, talvez fizéssemos bem em rever grande parte das mudanças do ensino nesses 30 anos. Então, eu peguei aqui uma parte de uma redação, né, que fala sobre o processo educacional. Na primeira parte aí eu falei sobre professor e aluno, e aí agora eu estou colocando as consequências, primeiro a causa, né, que é esse processo aí desde os anos 60, e agora as consequências, porque os resultados, mesmo nas boas escolas, não parecem encorajadores. A ideologia do ensino crítico está produzindo gerações de tontos. A lassidão, o vale tudo, a forma de autoridade professoral desestimula a própria rebeldia do estudante. Argumentos com base no raciocínio lógico, gente, tem que ter uma relação de causa-consequência. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não fugir do tema, tá? Por quê? Porque às vezes eu indo para a causa, para a consequência, eu posso mudar o assunto do texto, fugir do tema. E aí eu posso zerar a minha redação. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Do ponto de vista lógico, é falho. Porém, fugir do tema, às vezes, tem força de persuasão. Políticos querendo sair pela tangente fazem muito isso, né? Eles fogem do tema quando eles vão responder uma pergunta. Então, ele sai, aí ele faz um raciocínio lógico, mas ele foge daquilo que muitas vezes se perguntou para ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa relação de causa e consequência na redação para não fugir do tema, tá? Cuidado com as tautologias, né? O fumo faz mal à saúde porque prejudica o organismo. Gente, isso aí é lógico, não precisa da gente falar, né? Então, isso aqui é uma relação de causa e consequência boba, né? Que todo mundo sabe. Eu tenho que colocar a causa, a consequência de maneira mais criativa, né? De maneira que eu mostre para quem vai corrigir a redação que eu penso. Né? Que eu penso, que eu tenho um raciocínio lógico. Isso aí é senso comum, tá? Essa criança é mal educada porque os pais não lhe deram educação, né? Então, aqui também tem uma causa, né? Por que a criança é mal educada, mas é alguma coisa lógica que já faz parte do senso comum. Então, eu tenho que evitar isso aí, tá?
O argumento com base na competência linguística também é muito importante, né? É quando eu uso palavras que chamam a atenção, tá? Então, por exemplo, o modo de dizer as coisas dá credibilidade ao que se diz, né? Usar um português muito formal pode impressionar o leitor. Filo porque quilo, né? Aqui Jânio Quadros. A gente não pode usar todo o tempo uma linguagem muito formal, não, porque às vezes até foge do modelo de redação da gente. Mas nós temos que ter aí essas competências linguísticas que o texto argumentativo exige, né, de quem o escreve. E nós vamos então aprender agora o roteiro para produzir um texto argumentativo. Na primeira etapa, o que eu faço? Eu vou ler a minha proposta de redação, entender essa proposta, interpretar, delimitar o assunto, né? Não é nem ir além e nem reduzir esse assunto. Então, você tem que ler com muita atenção a coletânea de textos. Na segunda etapa, depois que você já leu, já entendeu, aí você vai fazer uma estrutura característica do tipo de gênero ou tipo de texto solicitado. No caso da redação do Enem, né, nós estamos falando aqui do texto dissertativo argumentativo. Então, você tem que observar, né, qual é o tema, qual é o assunto, resolver o que você vai falar no seu texto, né, através analisando os textos da coletânea, né, e planejar esse texto. Depois, você vai registrar as ideias, fazer uma análise crítica, seleção das informações da coletânea e complementação com informações externas. Então, você vai criar aí palavras ou ideias-chave para colocar no seu texto. Depois, na quarta etapa, você vai escolher uma tese, uma ideia principal, um ponto de vista, que é o seu posicionamento claro, bem definido, obrigatório. E na quinta etapa, você vai fazer um projeto de desenvolvimento do texto, você vai criar um esqueminha, vai agrupar, selecionar, relacionar, hierarquizar os documentos, vai adicionar, vai fazer por relação de causa e consequência, vai fazer uma oposição de ideias, vai organizar por época, por espaço, por enumeração, né, tipos. Como que você vai querer fazer esse texto? Então, você vai fazer esse projeto de desenvolvimento do texto. E na sexta etapa, a gente vai fazer um planejamento da introdução e da conclusão. O que você tem que apresentar lá na introdução? A tese, né? O tema e a tese, e algo mais que vai chamar atenção nessa introdução. E lá na conclusão você tem que retomar o tema, né? Ou apresentação da tese, colocando algo bem chamativo na conclusão. No caso do texto do Enem, você tem até que propor uma resolução do problema, né? Uma proposta de intervenção para solucionar ou amenizar o problema que foi apresentado dentro do seu texto, tá? E o último, aí você vai partir para o rascunho, para a escrita, né? Usando aí os mecanismos de coesão textual, a questão das estratégias argumentativas, do aperfeiçoamento. E quando o texto exigir, você usa também um título, né, que é a síntese da tese, e você vai colocar o seu título de acordo com o seu texto. Na redação do Enem não é necessário colocar título, tá? Mas aqui eu estou só mostrando para vocês as etapas da elaboração do texto. Então hoje, né, nós vamos fazer um trabalho com charge para complementar as atividades da PET. Então, o que é charge? Charge, gente, ela destaca um ponto de vista, uma ideia por meio de uma ilustração. Essa ideia, geralmente, é uma imagem exagerada e objetiva para entreter, para informar. Mas elas podem ser satíricas ou sérias também. Isso depende do artista, da ideia transmitida e do público a quem é dirigida. Os cartunistas utilizam vários métodos ou técnicas para transmitir seu ponto de vista. Nem toda charge inclui todas as técnicas. Eis algumas técnicas aqui que eles usam. Retrata a atualidade,
É utilizada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância, se origina na notícia jornalística, reflete na imagem o posicionamento editorial do veículo. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo em que critica. Como se alimenta da novidade, ela é tida como uma narrativa efêmera, passageira, né? Ela cai no esquecimento muito rápido. Por quê? Porque hoje ela fala de um assunto da atualidade. O ano que vem, se eu pegar essa charge e der uma olhada nela, ela já não vai fazer tanto sentido assim, tá? Caso não venha acompanhada de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor, por isso que ela é publicada em jornais. Então, vocês vão observar aí essas charges, tá? Observa o tema, né, que está sendo retratado em cada charge, vai relacionar o subtema de cada charge, porque tem um tema aqui nas charges que é comum, e cada uma retrata um lado desse tema, tá? Então, vocês vão observar essa charge, a primeira. Então vocês vão observar as charges e escrever em seu caderno de português um pequeno texto dissertativo argumentativo, dando a sua opinião sobre o assunto retratado nas charges abaixo. Não se esqueça de fazer um planejamento do seu texto. O texto deve ter no mínimo 6 linhas e no máximo 10 linhas. Fazer no caderno de exercícios de português, tá? Juntamente com as atividades da PET. Essa é a segunda charge. Vamos relacionar com a primeira. O tema é o mesmo, mas as charges elas têm os subtemas. Cada charge apresenta aqui um lado do tema, tá? Então, podem fazer, certo?